dúvida O senhor disso. acha que o Lula foi um bom presidente para o Brasil? Primeiro e segundo mandato? Cara, você tem que comparar a épocas e momentos, né? O Lula, quando você faz uma análise, você tem que analisar a conjuntura daquele momento e a conjuntura trazida para hoje. O Lula assumiu o mandato de presidente da República depois do fracasso da reeleição do Fernando Henrique Cardoso, né? Aliás, a reeleição implantada pelo Fernando Henrique Cardoso para beneficiar ele mesmo é um dos grandes males da política. Aliás, eu, como presidente da Câmara, aprovei o fim da reeleição na Câmara, que está no Senado parado. Porque o problema da reeleição que ele fez para beneficiar ele mesmo, ele nem fez para beneficiar quem vinha depois no mandato, porque, em tese, quando ele foi eleito, não tinha reeleição prevista. Então, ele não poderia ter aplicado aquilo para ele mesmo, mas ele o fez. Tanto que, se você hoje acaba com a emenda da reeleição, quem foi eleito debaixo dessa norma tem direito à reeleição, mesmo que você acabe com a reeleição. Entendi. Então, quando eu falo acabar com a reeleição, não afetaria Bolsonaro. E se por acaso o Lula for eleito, se acabar depois da eleição, ele efetivamente terá direito à reeleição, mesmo que acabe com a emenda da reeleição. Entendi. Então o objetivo não é, digamos assim, tirar o direito que ele já tinha. O objetivo é institucional. A reeleição faz mal ao país. E isso não se dá só na eleição de presidente da República. Ela se dá nos 5.570 municípios que nós temos, que o prefeito se elege, principalmente em cidades menores, e vive pensando na reeleição, usa a máquina para isso, se reelege com tranquilidade, que a eleição de reeleição dele é apenas um simples plebiscito de meio do caminho, e aí depois é que ele vai governar. E o que acontece? Os prefeitos são os que fazem as eleições dos deputados estaduais e federais, na sua maioria. Então você também não renova a administração municipal, você não renova os mandatos dos deputados e, consequentemente, você engessa como um todo a utilização da máquina pública que é favorável a essa reeleição. Então, o Lula se elegeu com a reeleição do Fernando Henrique. O Fernando Henrique foi que deu o primeiro estelionato eleitoral numa reeleição. Depois foi a Dilma, né? O Fernando Henrique deu estelionato porque, quando ele se reelegeu, ele mascarou a economia de uma tal maneira, e no dia seguinte que ele se reelegeu foi fazer um acordo com a FMI para trazer 40 bilhões de dólares para o Caixa do Tesouro, que você não tinha um centavo na reserva. E aí o Lula assume o mandato, ele teve também a crise da energia, que teve aquele racionamento de energia. Lembro. Então, o que aconteceu? O Fernando Henrique saiu, não tinha condições de eleger um sucessor. Então o Lula, na verdade, o Fernando Henrique entregou para o Lula. E o Lula começou no seu primeiro mandato, ele pegou um momento, que não foi por nenhum mérito dele, pela conjuntura mundial, do boom do preço das commodities. E aí, com esse boom dos preços das commodities, os preços das exportações das commodities brasileiras tiveram preços elevados, receitas elevadas, e ele conseguiu formar uma reserva em contraponto àquilo que o Fernando Henrique tinha ido da FMI para poder tapar as reservas. Então, aquele, digamos assim, sucesso inicial do Lula se deu muito mais pela conjuntura mundial do boom das commodities do que necessariamente por atos ou políticas do governo Foi o dele. momento. Foi o momento. Como nós estamos vendo no momento da pandemia hoje, que prejudica, ou da guerra que prejudica o Bolsonaro. Então, e pegando o Fernando Henrique, o fim do Fernando Henrique, aquele estelionato eleitoral dele, e depois você vem com o estelionato eleitoral dele, pegando de mão beijada aquilo ali e tendo o boom das commodities, ele passou a impressão de que efetivamente pudesse ter feito um bom governo. Teve o escândalo do mensalão no meio do caminho, que ele ainda assim conseguiu se reeleger, e no momento em que ele estava lá no meio do seu segundo mandato, nós tivemos aquela crise da Ásia inteira, que ele dizia que era uma marolinha, que era um tsunami, e consequentemente, mas ele conseguiu superar e conseguiu escalar, porque não digo a vocês que o Lula é Lula e Dilma é Dilma, não. Porque quem inventou a Dilma foi o Lula. Ela nunca tinha disputado uma eleição de vereadora na vida. Então a Dilma foi lá, apareceu, e foi por ele ungida. A Dilma era ministra, né? Era ministra. Começou como ministra da Minas e Energia, depois foi chefe da Casa Civil, e virou ele inventou uma história de mãe do PAC naquela época. O PAC era um programa que foi inventado, Programa de Aceleração de Crescimento, que era uma maneira que você tinha de driblar o orçamento e criar um foco político. Ou seja, e tiveram aqueles exemplos horrorosos de política que a gente teve, o exemplo de política internacional desastrosa. Teve muitos problemas naqueles governos. Não é só o problema das denúncias do mensalão, não.